Você já deve ter ouvido falar sobre a camada de ozônio. E ozonioterapia, já ouviu? Sim? Não? Não se preocupe. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e sobre aquele caso meio absurdo que surgiu recentemente sobre o tratamento da Covid com base no ozônio. Oi pessoal, eu sou a Cíntia e eu faço parte da Sala 5, um projeto de divulgação científica da Unicamp. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o ozônio e sobre os tratamentos que vêm surgindo à base de ozônio. O que significa isso, o que é bom, o que é ruim, o que é verdade, o que é mentira e principalmente o que é o ozônio. No dia 4 de agosto de 2020 surgiu a seguinte notícia. Coloca aí as manchetes, editor. Pois é, o tratamento do Covid com base na injeção de ozônio. Injetar ozônio. O que seria mais ou menos isso? Seria pegar o gás ozônio, diluir ele em um líquido e injetar em alguma região do corpo para tratar uma determinada doença. No caso, a Covid-19. Mas isso é verdade? Isso foi liberado? Tem lógica? Não tem? Vamos descobrir junto. Primeiro, a gente precisa entender o que é o ozônio. O ozônio ele é composto pelo elemento oxigênio, o mesmo do gás oxigênio que faz muito bem para o nosso organismo. O gás oxigênio ele é composto por dois elementos do oxigênio ligados. Então a gente tem o O2. O ozônio, ele já é a junção de três elementos oxigênio, que nisso se forma o O3, que é um composto extremamente oxidante. Ai, Cíntia, lá vem você com esses termos difíceis da química. Calma. O que eu quero dizer é, ele é um composto que consegue destruir muitas coisas, consegue reagir com muitas coisas. Então, diferente do oxigênio, que quando a gente respira, ele faz muito bem para o nosso organismo, ele reage dentro de nós, levando os nutrientes, nos dando energia. O ozônio, por sua vez, por essa característica de destruir as coisas, de ser extremamente oxidante ou reativo, por reagir, ele vai destruir as nossas moléculas, nos fazendo muito mal. Agora você pode estar pensando, mas Cíntia, e a camada de ozônio, aquela história toda que a gente escuta, que a gente aprende? Então, a camada de ozônio, ela fica a 11 quilômetros de distância, de altura de onde estamos. E lá é uma região onde a gente encontra oxigênio com muita facilidade, tem muito oxigênio. E nisso a gente tem a formação do ozônio. Os três elementos oxigênio se ligam e formam o composto, a molécula de ozônio, o O3. E assim também existe uma reação que forma gás oxigênio, o O2. Como isso acontece? Quando a gente tem o ozônio, os três elementinhos oxigênios ligados, reagindo com a radiação da luz solar. Conforme a luz solar bate na nossa molécula, ela se desfaz, liberando assim um dos oxigênios e ficando os dois ligadinhos lá, formando o gás oxigênio, o O2. Mas Cíntia, o ozônio só é usado para coisas ruins? Não existem coisas boas também? Existem coisas boas. Essa característica dele de ser extremamente oxidante, reativo, é muito importante, por exemplo, no tratamento de água. Apesar de não ser muito usado, é um tratamento rápido e muito bom. Como funciona? Como eu já disse, o ozônio ele ataca as moléculas e destrói. Então a gente tem lá água suja com um monte de bactérias, micro-organismos. Então o ozônio ataca esses micro-organismos e os destrói. E assim a gente tem água tratada, água que pode ser reutilizada. Mas nem tudo são flores e nem todos os buracos a gente pode enfiar o ozônio, com perdão do trocadilho. Existe também um novo método sendo estudado, que fique claro, ele está sendo estudado, está em período de experimentos, que é a ozonioterapia, que é basicamente o que a gente conversou lá no começo, que é injetar o ozônio em uma parte que está doente.
Só que isso é algo que a gente precisa enfatizar, deixar muito claro. O ozônio ele vai ser injetado como líquido em uma região doente. Se a gente tem um machucado que está cheio de micro-organismos que precisa ser tratado, vai ser injetado naquela região. Ele vai destruir apenas as bactérias, os micro-organismos daquela região que está infectada. O que não aconteceria, por exemplo, se a gente injetasse o ozônio como a notícia propôs. Por quê? Porque o ozônio ele não vai se espalhar pelo seu corpo todo, ele vai ficar naquela determinada região. E assim ele vai destruir aquela região e não o coronavírus que vai estar em outras partes do seu corpo. O coronavírus ele não fica localizado em apenas uma região do seu corpo, ele vai estar em várias regiões do seu corpo. Então, o que eu quero dizer com isso? No momento em que você injeta o ozônio em uma determinada região, ele vai destruir as moléculas que estão ali, as bactérias, os micro-organismos, seja o que for que estiver ali, e não toda a doença, no caso do coronavírus, como eu já disse, que vai estar pelo seu corpo todo. Então, o que a gente entendeu com esse vídeo? O ozônio é composto por 3 elementos de oxigênio. 2. Na camada de ozônio, ela é chamada dessa maneira porque existem muitos elementos de oxigênio lá que se ligam e formam o compostinho com 3 oxigênios, e aí vem a radiação, quebra essa molécula e a gente forma um composto com 2 oxigênios. O ozônio ele é muito bom para tratamento de água. O ozônio não pode ser usado no tratamento do coronavírus. Por quê? Porque, como eu já disse, o coronavírus ele não fica localizado em só uma região do seu corpo. Ele vai estar em muitas regiões do seu corpo. Então, injetar o ozônio em uma determinada região vai destruir apenas os micro-organismos daquela localidade e não do seu corpo todo. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouquinho mais sobre isso. Se você gostou, deixe o seu like. Lembra de compartilhar com seus colegas e acompanhe a gente nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, tem o nosso site e o nosso podcast, onde a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre isso essa semana. Eu faço parte do projeto Sala 5. Continuem falando sobre ciências. Buraco dos outros ainda. Você já deve ter ouvido falar. Eu fiz 11 quilômetros, 11 mil quilômetros. A água, como é que fala? Para reutilização? Água tratada.